ouvintes do canal Arte da Guerra. Esse aqui é mais um vídeo Vietcong do canal, vou entrar na Jovem Pan daqui a pouco, então a gente só arrumou um cantinho de shopping aqui para fazer o vídeo, porque eu não sei que horas que a gente vai conseguir fazer a nossa live do Arte da Guerra hoje aí. Mas eu preciso colocar para vocês o seguinte, a situação do Zelensky na Ucrânia está bastante preocupante. Por quê? Porque o que tudo indica, os Estados Unidos não têm perna para manter ao mesmo tempo, nem financeira, nem de logística industrial, para manter os dois frontes, a Ucrânia e Israel. Tem gente que jura que tem, mas é muito improvável. A maior parte dos analistas sérios, né, aqueles comprometidos mesmo que a gente tem, o pessoal não acredita nisso. Acho que os Estados Unidos vai ter que fazer uma escolha, né, que talvez ele solte a mão do Zelensky. A gente já tinha que lembrar que antes dessa crise de Israel, a situação da Ucrânia já era bastante difícil, né? O Congresso congelou a ajuda por 45 dias, a ofensiva do Zelensky foi muito mal e a Rússia está contra-atacando agora e vem o inverno aí, então o Zelensky ele está convivendo em meio a todas as notícias ruins que ele pode imaginar. Bom, ele pode dar sorte dessa crise de Israel ser curta, né? Ser resolvida e o Congresso americano se sensibilizar e o jogo voltar ao normal. Mas ele tem que contar com muita coisa, tem que dar certo para que a vida dele não dê errado. Essa aqui é a realidade. Não há nada que indique que a crise de Israel vai ser curta, não há nada que indique que o Congresso americano vá mudar de opinião, pelo contrário, eles estão se pegando a cada dia aí, né? Está cada vez mais difícil, a luta para eleger o Speaker da Câmara, que é o equivalente deles ao presidente da Câmara dos Deputados. Lá é bicameral, que nem o Brasil. Tem Câmara e o Senado. Então, o que acontece? Qual é a resultante disso tudo? É um mar de incertezas para a Ucrânia. Hoje parece que botaram em mais um comboio enorme de munições vindo da Coreia do Norte em direção à Rússia. A gente não sabe se é verdadeiro ou não, mas se for, é mais uma notícia ruim para o Zelensky e para a causa ucraniana. O fato é o seguinte, nós estamos vivendo uma era de muitos imponderáveis. No caso israelense, por exemplo, Israel vai se arriscar um banho de sangue, uma limpeza étnica na faixa de Gaza? Há bastante controvérsias com relação a isso. Por quê? Porque o país, ninguém duvida que eles vão ter um sucesso militar, mas o país se arrisca a se tornar um páreo internacional. Esse aqui é um fato, né? O discurso dali para frente vai ficar completamente comprometido. Essa é uma coisa. Outra coisa também, como é que vai ficar o mundo árabe, né? Arábia Saudita, Egito, Catar, Líbano, né? Como é que esses países vão reagir se isso efetivamente acontecer, se Israel começar a pesar a mão na faixa de Gaza indiscriminadamente? Eu lembro que uma boa parte da população de Gaza é formada por gente jovem e mulheres, tem muitas mulheres e crianças ali. Então a gente tem que se preparar para ver imagens chocantes aí no futuro. E tem um terceiro imponderável, que talvez seja o maior de toda a história, né? Que é a questão do Hezbollah e do Irã. O Hezbollah e do Irã, como é que eles vão reagir? Se o Hezbollah vai entrar na guerra, se o Irã também vai entrar. Parece que há movimentação militar aí nas fronteiras do Irã. Então a gente não tem essa certeza. O problema todo é o seguinte, nós não devemos olhar apenas para Gaza e Israel, nós vamos olhar o entorno. Se por um acaso houver uma guerra de grandes proporções no Oriente Médio, fatalmente o preço do petróleo vai subir. Nós já temos uma Europa em boa parte em recessão, Estados Unidos com reservas críticas de petróleo, ou seja, teremos um cenário econômico aí, né, dantesco, para dizer o mínimo. Então, o que acontece? Muita gente está começando a olhar para isso. Olha, não é apenas um problema militar, é um problema que pode evoluir para uma crise muito maior e se tornar incontrolável, porque se o Irã for arrastado para a guerra, a possibilidade deles fecharem o Estreito de Hormuz e interromperem o fornecimento de petróleo para o Ocidente é alta. Se o Irã, mesmo que eles não entrem em guerra, mas se fecharem um acordo com o Catar e a Arábia Saudita, no sentido, Emirados, né, no sentido de interromperem o fornecimento de hidrocarbonetos para o Ocidente, aí nós teremos um problema realmente sério. Eu lembro que 50 anos atrás, na Guerra de Yom Kippur, isso já aconteceu. O preço do petróleo disparou e destroçou muitas economias, né? E o preço, naquela época, o petróleo foi usado
como arma de guerra, justamente por causa de uma guerra de Israel que foram atacados nessa mesma época aí, né, em outubro de 1973. Não é de todo impossível que esse cenário venha a se repetir. Então, diante de todas as cores, né, apocalípticas com as quais nós pintamos essa tela, não dá aí para fazer um prognóstico de um cenário auspicioso no Volodymyr Zelensky e a Ucrânia. Lógico, nós estamos trabalhando com as possibilidades, né, com as variáveis, elas podem aí se alterar e termos um outro resultado, nada impede, isso tudo é possível. Mas a situação é bastante complicada. Nesse momento, só é otimista para a causa ucraniana quem está muito mal informado. A gente nota isso, tem muita gente mal informada, achando que as coisas estão indo muito bem para a Ucrânia. Não estão de forma alguma, nunca estiveram tão ruins, né? A gente vai ter que aguardar aí o desdobramento disso tudo. Bom, com relação à situação de Israel, os militares israelenses, eles conhecem bem o cenário aí, entendem Gaza, sabem o que eles podem e o que não podem encontrar. Pelo menos eles fazem uma ideia, ninguém sabe o que tem ali efetivamente, né? Mas Gaza nunca foi um problema militar, é um problema político, um problema diplomático, um problema de imagem internacional de Israel, um problema de crise de direitos humanos e por aí vai. Então, a crise ela pode assambarcar esses outros contornos aí e acabar virando um problema insolúvel para Israel. Mas se ele precisar lutar aí em duas frentes, se o Irã e o Hezbollah avançarem aí pela fronteira da Síria ou do Líbano, Israel ficará numa situação difícil. Eles têm condições de ser apoiado pelos Estados Unidos? Ninguém tem dúvida disso. Os americanos já estão enviando, inclusive, os americanos e britânicos estão enviando suas respectivas marinhas para a região. Mas a questão não é essa. Os Estados Unidos já estão lidando com uma crise na Ucrânia, uma crise muito grande. A Europa está com problemas econômicos seríssimos, né? E nada impede que acabe arrebentando uma outra crise no Extremo Oriente, seja na Coreia do Norte, seja em Taiwan também. O negócio está ficando bastante complicado. Enfim, o que nós testemunhamos é o nascimento do novo mundo multipolar, onde os Estados Unidos enfrentarão mais crises, terão menos controle, será um mundo muito mais imprevisível, né? E o nosso Brasil vai precisar saber se posicionar nesse novo cenário. É um cenário altamente desafiador para o Brasil. Nós estamos entrando no mesmo, despreparados como sempre, como estivemos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Paraguai, etc. A gente tem forças armadas com poucos recursos, nós temos uma indústria de defesa que é pífia, essa aqui é a realidade, e nós não temos uma visão estratégica de futuro. Enfim, o Brasil vai precisar fazer a lição de casa. O problema é que ele nem sabe qual é essa lição.